Se assim como eu, você é uma pessoa que ama louvores bíblicos, com uma letra bonita, que apontam para a glória de Deus, que ainda por cima tem letras que nos ensinam sobre o verdadeiro evangelho de Cristo, hoje eu vou trazer para vocês, atendendo aos pedidos no outro vídeo que eu fiz, 5 louvores que são extremamente bíblicos, têm letras lindas, que instruem sobre o evangelho do Senhor e que, acima de tudo, vão cumprir a função essencial de um louvor, que é glorificar a Deus, apontar para a glória dele, santificar o nome dele, bendizer a ele. E aqui eu vou confessar para vocês uma coisa de todo o meu coração. Eu já não aguento mais ouvir músicas worship na igreja. Aquelas músicas intermináveis. Recentemente teve até um pastor aí que cortou os músicos da igreja lá, sem dó nem piedade, Cante mais uma vez. Algo mais que amém. Foi, irmão, amém. Ele tá repetindo vários hinos em um só. Aí ele mandou cantar o hino porque tem tempo, tem prazo. Aí cantar vários, emenda vários hinos, bota a gente em dificuldade, Glória a Deus, me perdoe aí, mas tudo na casa de Deus é por ordem de decência. Mandou cantar um hino, é um hino. Aí repete, entra pro outro, canta 3, 4 por um, o tempo vai embora. Glória a Deus, vamos, é a música, mas escolhi a outra, irmão, que é menor, tudo com sabedoria. Sejam todos bem-vindos, eu sou o pastor Pedro, e o nosso objetivo nesse canal é trazer conteúdo fiel às Sagradas Escrituras. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você procura por isso, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber, e ainda por cima, você me ajuda a levar o verdadeiro evangelho para mais pessoas, tá? E aqui pra gente começar assim, com o pé na porta, para vocês entenderem que o nível aqui tá lá em cima hoje, eu vou começar com vocês indicando a música Colossenses e suas linhas de amor, da banda Projeto Sola. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si morreu, supremacia e trono são Deus. E gente, olha isso, aqui nós temos a divindade de Cristo sendo anunciada, a obra do nosso Senhor Jesus em nosso favor sendo anunciada, os relatos do que o Senhor teve que passar para exercer justiça por conta da minha culpa, da sua culpa, do nosso pecado. E a música é isso, simplesmente, do começo ao fim. Quando você continua avançando na música, a banda Projeto Sola apresenta muito bem esse contraste com o texto de Colossenses, onde ela fala sobre a nossa inimizade com o Senhor, aquilo que acontece por conta do nosso pecado, quando a nossa relação com Deus, que era de paz, se torna inimizade, quando era de amor, se torna ódio. Em Cristo, essa comunhão, essa relação entre nós, que somos cristãos, é óbvio, e o Senhor, nosso Deus e Pai, é completamente restabelecida. É uma música que deixa bastante claro que houve um custo por conta do nosso pecado, por conta da nossa rebeldia, da nossa desobediência, ou seja, coloca o homem no seu devido lugar, Diferente dessas músicas que eles cantam por aí, que são antropocêntricas, você é importante para Deus, é muito mais importante do que Deus. Aqui nós temos uma canção que coloca de fato o homem no seu devido lugar. E qual é o devido lugar do homem? Um ser rebelde, um ser com coração idólatra, como Jeremias diz, com um coração desesperadamente enganoso, como o próprio Senhor Deus diz, um homem que tem um coração continuamente mau. E é justamente para solucionar esse problema que o Senhor envia o seu Filho Jesus, aquele que desde a eternidade passada, como o Projeto Sola tão bem descreve na sua canção, então o Senhor envia a Cristo para se sacrificar por nós, Cristo que é divino, Cristo que é poderoso, aquilo que muitas igrejas esquecem. Já falei com vocês que certa feita eu fui pregar numa igreja, que eu vi as pessoas assim meio desconfiadas quando eu falava sobre a divindade de Jesus, e eu parei no meio do culto e falei, gente, quem aqui entende que Jesus é Deus? E a maioria das pessoas simplesmente não concordavam com isso, elas não entendiam Jesus como Deus. Para muitas pessoas, Jesus é só a primeira criatura, ou uma criatura mais excelente. E isso é uma heresia muito grave. E quando a banda Projeto Sola traz uma canção como essa, ela trabalha aqui em diversos pontos doutrinários, diversos pontos sensíveis da fé cristã, que nos ajudam muito bem a assimilar essas coisas. O outro vídeo que eu fiz para vocês, onde eu falo dos louvores que a gente não deveria ouvir de maneira nenhuma, eu até cito que uma das funções do louvor, além de adorar o Senhor, além de proclamar a glória dele, também tem um caráter de instrução. Então é muito importante que hoje, da mesma maneira como era outrora, nós tenhamos cânticos espirituais que adorem ao Senhor, mas que também nos instruam, que alimentem o nosso entendimento com a palavra do Senhor, porque
Se uma canção for bíblica, como essa aqui é, nós podemos usar isso até mesmo para evangelizar. Segunda indicação de louvor bíblico, gente. E esse aqui, se eu fosse pentecostal, eu ia até falar, tô arrepiando todinho. É um louvor muito, mas muito poderoso, que é o louvor único do Marco Teles. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei. E olha que versos que são extremamente poderosos, meus irmãos. Versos que apontam para a soberania de Deus. É justamente aquele tipo de louvor que nós precisamos recuperar e continuar trazendo para as igrejas. Colocar o nosso Deus, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Soberano dos Soberanos, como o centro do nosso culto. Uma das questões que mais mexe comigo, principalmente nesse trecho, é quando fala que o meu coração se rendeu. Isso é óbvio, né? É pelo agir do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho de Cristo, a obra do nosso Senhor, e pela soberania de Deus. E também me lembra de um contraste que não lembro se foi o vocalista dos Beatles quem disse que um dia que o cristianismo ia subir e que os Beatles seriam eternos, não lembro se foi essa bem a frase. E hoje, onde estão, né, os Beatles, onde estão ali essas pessoas que falaram isso? E o Evangelho do nosso Senhor, a glória do nosso Deus, a soberania de Cristo, continua por todo sempre. A palavra do Senhor diz que o seu reino é eterno. Seu reino de justiça, seu reino de verdade, de piedade, de amor, de santidade, de igualdade, são eternos. Quem pode ofuscar sequer a glória daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É por isso que o Marco Teles, junto, se não me engano, com o F. Hope, em uma letra que, obviamente, eles receberam ali do Espírito Santo, é dom de Deus, com certeza, esse tipo de canção, nos apresentam, nos conduzem, né, nos chamam a reconhecer isso, a reconhecer essa adoração àquele que é o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Pense comigo, se de um lado nós temos quem te viu passar na prova e não te ajudou, aqui nós temos quem não te louvará, quem não se renderá aos seus pés. Então esse tipo de louvor, meus irmãos, é um convite a adorar a glória de Deus, é um convite a render o seu coração aos pés dele, a se dobrar, a se ajoelhar perante a majestade dele. Então eu julguei importante, né, atender os pedidos dos irmãos que solicitaram que eu fizesse esse vídeo com músicas bíblicas, porque esse tipo de música, esse tipo de louvor mostra a importância que os cânticos espirituais têm dentro do momento de culto. Tenta lembrar aí qual foi a playlist, né, entre aspas, que a sua igreja ministrou no último culto. Esse vídeo vai sair na sexta, talvez aí na quarta-feira, ou até ontem, na quinta. Repara na playlist que vai ser cantada aí na sua igreja no culto de domingo, que é justamente aquele culto onde, erroneamente, né, as pessoas se preparam mais. Veja qual é o foco dos louvores que estão sendo cantados. Se é o Deus de Israel, o soberano, o Senhor, sendo glorificado, sendo exaltado, ou se é apenas uma divindade se sujeitando a um homem. Cânticos espirituais, louvores de adoração real ao Senhor, não somente, isso que eu vou falar é até delicado, então eu tenho que falar com calma e com zelo para não pecar, né? Não somente glorificam a Deus, como são instrumentos nas mãos do Senhor, ao lado da palavra, para forjar o nosso coração, para nos conduzir à santidade. Porque são louvores que têm letras bíblicas. E quando nós estamos cantando a Bíblia, o Espírito Santo, sim, ele opera no nosso coração, ele nos ajuda a conhecer mais a palavra, e é uma forma de pregação. Então não perca tempo com louvores, né, que são lixos, gente. São lixos, a gente tem que ser honesto. Tem músicas seculares de bandas horríveis que são menos pecaminosas do que muitas músicas que nós temos ouvido aí pela igreja, tá? Passando agora para a terceira indicação do vídeo, é ninguém menos que Rodolfo Abrantes, na música Isaías 9. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. O menino nasceu, fala sobre a natureza do nosso Senhor, principalmente da sua humanidade, aquela promessa que a Virgem daria à luz. Jesus nasceu assim como eu, como você. Ele não era, como os gnósticos dizem, né, apenas um ser imaterial, mas uma pessoa de verdade, que veio, se encarnou, que se sujeitou às limitações do corpo humano. Por isso que Paulo fala aos Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo. Esse conceito muito profundo do Evangelho, né, que é o esvaziamento de Cristo. Está bem detalhado aqui na música, apontando, é óbvio, né, para Isaías capítulo 9. Então aqui nós temos uma verdade muito essencial do Evangelho sendo afirmada sobre a natureza humana do nosso Senhor, todo o processo que ele viveu, o seu esvaziamento. Em seguida, ele já aponta para duas questões assim mais poderosas. Ele é o próprio Deus, assim como Colossenses e suas linhas de amor.
nós temos mais uma música deixando bem claro algo que, para muitos crentes, é um ponto que eles têm dúvida. Cristo é Deus. Ele é a imagem revelada do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, conforme Paulo fala aos Colossenses. Então, ao cantar Isaías 9, o Rodolfo Abrantes também deixa isso bem claro. Nós adoramos, embora ele tenha nascido como homem, tenha se sujeitado às limitações humanas, se esvaziado, ele mesmo se esvaziou, ele sempre foi Deus. Da eternidade passada até a eternidade futura, sempre foi e sempre será Deus. Olha o poder dessa canção. E aí ele afirma, né? E esse Deus, essa divindade, esse ser que se esvaziou, que viveu uma vida santa, que morreu sem ter pecados por conta dos meus pecados e ressuscitou por meio do Espírito Santo, agora habita na minha vida. Olha que letra instrutiva, que letra poderosa. Aqui ele faz uma citação também com relação ao salmista, né? Debaixo das suas asas eu me escondi, ou seja, é texto bíblico, atrás de texto bíblico. E aqui, mais uma vez, citando passagens bíblicas. O seu nome é maravilhoso e glória ao príncipe da paz. Percebe como não há espaço para a vaidade do homem? A terceira música é justamente Rodolfo Abrantes, Isaías capítulo 9. Como vocês estão vendo, da primeira até a terceira que eu indiquei para vocês aqui agora, dá para ouvir dentro de casa, no chuveiro e até mesmo no momento de culto lá na sua congregação, tá bom? Próxima música, gente. E essa aqui, nosso Deus, eu sei que ela vai ser polêmica porque ela tem uma versão em inglês que algumas pessoas não gostam de ouvir a banda, mas aqui eu estou analisando a letra, é uma música de fato bíblica, e foi o Isaías Saad que trouxe aqui para o nosso país. Pelo menos a versão mais famosa, né, até onde eu sei, foi ele que fez a adaptação, que é 100 milhões de vezes. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres cidadãos se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também. Então são 7 minutos de música, onde o autor, né, e aqui o Isaías Saad está reinterpretando essa música, ou traduzindo ela para o português, 7 minutos de letra narrando a glória de Deus, narrando os atos criadores do Senhor, apontando para o resplendor da glória do nosso Deus, mostrando como tudo está na soberania do nosso Senhor, afirmando que tudo o que existe está sob controle, está na mão dele, e que tudo o que existe, como o próprio texto bíblico nos ensina, clama, anuncia, proclama a glória de Deus. Então é uma música que, assim, não tem outra possibilidade, senão ela não tenha vindo direto da boca do Espírito Santo para que a igreja possa adorar o nosso Senhor. Fala também da obra do nosso Senhor, tem um trecho que fala aqui que onde o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida, nós revivemos, afirmando, né, aquilo que a Bíblia nos ensina, que nós temos vida por conta da morte do nosso Senhor, nós ressuscitamos com ele, nós fomos vivificados, porque um dia ele precisou se entregar por conta dos nossos pecados. Se o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, nos diz que toda a criação revela a glória de Deus, que os atributos de Deus claramente se revelam por meio de tudo o que o Senhor criou, aqui na letra dessa música nós temos as narrações de tudo, né? Tudo assim, de maneira, estou exagerando, é lógico, mas nós temos as narrações de diversos aspectos da criação sendo atribuídos para a glória de Deus. É o tipo de música que você tem que parar, ouvir e ir contemplando, com seus olhos, com seu ouvido, com seus sentidos, como o nosso Deus é maravilhoso, como ele é glorioso, como ele é soberano. O mais interessante dessa música é que ela se opõe a essa filosofia naturalista, darwinista, humanista que nós temos no nosso dia. Temos aí de um lado a ciência falando que tudo surgiu pelo Big Bang, depois foi a evolução das espécies, que Deus não existe. Do outro lado, nós temos aí os humanistas falando que o homem é o centro do mundo. E aqui nós temos uma letra extremamente teocêntrica, rendendo toda a glória ao Senhor e afirmando, ao contrário do que o mundo pensa, que tudo o que existe, tudo o que veio a existir, tudo o que vai existir um dia, só existe porque o Senhor assim determinou. E mais, olha o tamanho do poder. Ele fez todas as coisas apenas com a sua palavra. Você está cansado aí, né, de ouvir aqueles worships horríveis. Gente, já deu para deixar claro que eu sou inimigo do worship, né? Você já está cansado de worship na sua igreja? 10, 15 minutos de leva essa música. Se você é músico da igreja, se você interpreta canções da igreja, se você está ali no momento do louvor à frente, chamando a igreja para adoração, leve esse tipo de música. Esquece essas coisas ruins para lá e leve essas músicas que são bíblicas, que são instrutivas do começo ao fim, que apontam para a palavra, que pegam a glória do Senhor e escancaram os nossos olhos. Fala assim, olha, é esse Deus a quem nós adoramos. É uma música que nos constrange. É uma música que, de revelar tanto a glória do Senhor, ela nos coloca no nosso lugar também.
como seres pequenos. Todos os dias nós estamos aí achando que somos melhores ou maiores do que realmente somos, né? E aí vem uma canção como essa e nos mostra como nós somos pequenos, como nós somos miseráveis dependentes da graça do Senhor. E aí, pra gente falar da última música, se falta a harpa cristã na sua igreja, tem alguma coisa errada aí. Igreja, eu tenho comigo, tá? Isso é coisa pessoal. Tô criando doutrina aqui não. Igreja que não toca, não canta harpa cristã, já tá desviando. Brincadeira, gente. A última música que eu deixo pra vocês aqui é a Plena Paz, o hino da harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. O que é que essa música tem? Primeiro, a simplicidade dos hinos da harpa cristã. Só que não confunda simplicidade com futilidade, com uma música rasa, que não é esse o caso das músicas da harpa cristã. São músicas extremamente espirituais, são músicas que nos convidam, como essa aqui, a contemplar, olha, no Senhor só confiando, nesse mundo eu viverei, entoando aleluias ao meu Rei. É uma música que nos chama a contemplar o Senhor, a descansar nele, como ela começa. Plena paz e santo gozo, isso nos lembra dos propósitos da criação do Senhor, que nós vivêssemos para a sua glória e para descansar nele, para confiar nele, para repousar, para desfrutar da sua presença. Eu sempre digo que igrejas que não cantam harpa cristã, elas estão se desviando. Porque a simplicidade das músicas da harpa cristã, ao mesmo tempo, a centralidade da glória do nosso Senhor, do Evangelho de Cristo, e a capacidade que elas têm de comunicar verdades poderosas e profundas em letras, às vezes, tão simples, não podem ser de maneira nenhuma desprezadas ou negligenciadas pelas nossas igrejas, gente. A gente podia levantar um movimento, né? Vamos trazer de volta as músicas da harpa cristã para as igrejas. Eu quero até pedir indicações de vocês, né? Porque no outro vídeo que eu fiz lá sobre as 5 músicas que eu não indico de jeito nenhum, vou até deixar na descrição do vídeo, nos comentários para vocês aqui, muitas pessoas me mandaram músicas que de fato são maravilhosas. E outros mandaram músicas até piores. Então tome cuidado. Fiz esse vídeo aqui como uma forma de ajudar vocês, né? O culto público a ter músicas dentro de casa, aí no seu rádio, no seu celular, no seu fone, que de fato te edifiquem na fé, porque tem música que as pessoas ouvem, se bobear, você ainda tem depressão, gente. Então que esse vídeo ele possa servir para te auxiliar de alguma forma a fazer o filtro, uma coisa que eu sempre digo, analisem as letras. Não é só porque tá todo mundo cantando, não é só porque te faz chorar, tem música que dá para ouvir em casa, mas não dá para levar para a igreja. Então tem esse filtro, porque vocês podem ter certeza que até para a expressão da sua fé diária, essas canções terão muito valor, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo, nos comentários, a playlist que eu fiz para vocês. Eu peguei todas essas indicações e coloquei numa playlist só. Pastores que vocês não devem ouvir, fiz outro vídeo sobre pastores que devem ouvir, fiz um vídeo sobre igrejas que não devem congregar, igrejas que devem congregar, indicações, é óbvio, né? E sobre os louvores que vocês não deveriam ouvir, e esse aqui que eu estou devendo para vocês e pagando agora, né? Louvores bíblicos que vocês podem ouvir aí sem medo, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça segunda parte desses vídeos que eu já trouxe, só deixar nos comentários aqui com mais indicações, para ajudar, né, na expressão de fé, porque hoje em dia tá bem difícil. Tem muita coisa ruim contaminando as igrejas por aí. Só de você estar assistindo um vídeo como esse, eu creio que você não concorda com essas coisas, que gostaria que a sua igreja não se corrompesse e seguisse um caminho bíblico. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. E se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo, em nome de Jesus.